Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e sejam acolhidos, sintam-se acolhidos por esta casa. O tema da noite de hoje será o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu sou Rosane, uma trabalhadora da casa e uma aprendiz da doutrina espírita. Este capítulo inicia com a passagem de João, no capítulo 18, os versículos de 33 até 35, que diz o seguinte: Pilatos entrou no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si ou foram os outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os chefes de sacerdote te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam e eu não seria entregue às autoridades dos judeus. Por agora, o meu reino não é daqui. O que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo? Essa pergunta foi repetida muitas e muitas vezes. Inicialmente, é muito importante esclarecer que ele em nenhum momento quis menosprezar o nosso mundo, ou dizer que aqui não era um mundo digno de ser o reino dele. Bem pelo contrário. Jesus nos ensinou que a vida terrena é uma escola de aprimoramento moral. Jesus nos falou sobre o espírito imortal, ou seja, ele nos falou que o nosso espírito, ele é eterno, que a experiência aqui na Terra não é a primeira, não é a única e não é a primordial, não é a principal. Ele queria nos ensinar que a vida aqui é passageira, que a verdadeira vida é depois daqui. É uma vida que existe, uma vida futura. Então, por isso que ele diz que o meu reino não é deste mundo. Jesus veio nos ensinar que existe uma coisa maior depois a qual compensará as dores, o sofrimento, as angústias que muitas vezes sentimos aqui. Até porque, se não existisse uma vida futura, por que tantas dificuldades? Por que teríamos que suportar tanta dificuldade? E a superação dessas dificuldades nessa vida, se não existisse uma vida futura? Uma história anterior que justificasse tudo que a gente está passando, tudo que a gente está aprendendo aqui. Caso a nossa vida fosse aqui e agora, e depois acabou, que sentido ela teria? Ela seria vazia e com certeza seria injusta, se não houve um antes e se não haverá um depois. Não haveria sentido no nosso sacrifício, na nossa disciplina, no nosso querer permanecer no bem e fazer o certo? Até o amor perderia o seu valor quando não há continuidade da vida. Se todos nós vamos nos deixar logo ali, depois da morte, por qual razão nos preocuparmos em fazer o certo e o correto, em ser bom, em fazer a caridade, em nos melhorarmos, se não houvesse o depois? Jesus trouxe a certeza da existência de outro mundo, de outras vidas. Quando Jesus diz: Eu não nasci, nem vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele se mostra como um enviado de Deus, o Messias aguardado. Ele tinha certeza da sua missão aqui na Terra e do que ele deveria cumprir e trazer. Os novos ensinamentos para nós, os novos esclarecimentos para nós.
O Espiritismo ele veio depois, ratificar o que Jesus já tinha falado há 2000 anos atrás. Só que ele veio explicar melhor a reencarnação. No momento em que os homens já estavam prontos para compreender o ensinamento em toda a sua extensão. Quando então a vida futura deixa de ser uma questão de fé e passa a ser uma certeza. Tão clara como o nascer e o pôr do sol. E por que a gente diz isso? Porque é uma realidade que foi demonstrada por fatos. A vida futura após a morte, depois do corpo físico, é relatada em todos os seus detalhes por indivíduos que agora habitam a vida futura, que comumente chamamos de plano espiritual, de mundo espiritual. Eles vieram e vêm e nos relatam como é o mundo espiritual. Se estão mais ou menos felizes, demonstrando que a verdadeira justiça de Deus, ela é cumprida. E tudo passa a ser muito racional, muito claro. Por isso que a gente sempre diz que uma das características do Espiritismo é a fé raciocinada. Porque tem uma lógica, tem uma razão, tem uma explicação. Isso significa também que a sensação de injustiça, o sentimento de abandono, que porventura possamos sentir, não há razão para existir. Porque em algum momento, aqui ainda, ou na vida futura, tudo fará sentido. E teremos a certeza de que valeu a pena persistir na senda do bem, no caminho do bem, no caminho do amor. Assim, Jesus dizendo que o seu reino não era deste mundo, na verdade, ele sempre se referia à vida futura, que tem por base a lei do amor. E ele nos ensinou que o caminho para a gente atingir essa lei do amor é o caminho da perfeição. É a senda do bem, da justiça, da caridade, do amor a Deus, do amor ao próximo. E nós? Será que podemos contribuir para a construção deste reino aqui? Cabe a nós fazermos isso? A construção do reino de Deus começa onde? Começa em nós. Nós vamos iniciar essa construção e ela é feita a partir de cada um. E de que forma a gente faz isso? Sermos perfeitos é atingir a perfeição. E de que forma a gente faz isso? Conforme os ensinamentos dele, respeitando o próximo, amando o próximo, amando a Deus, seguindo as suas leis. Isso é fácil? É fácil sermos perfeitos? É fácil seguir esse caminho do bem e sermos tão corretos? Não é fácil. Não é nada fácil. É aquela porta estreita que exaustivamente Jesus nos explicou tanto sobre ela. A outra porta é bem larga, na qual a gente pode passar e não fazer nada. Fazer o mal, não pensar no bem, mas temos que nos questionar. É isso que queremos? Sabendo que existe um depois daqui? O nosso mundo, ele é materialista, lógico, e cheio de tentações. Mas a gente pode sim tentar nos propor a ser um pouquinho melhor a cada dia. Mudar radicalmente tudo que a gente faz ou deixar de fazer algumas coisas talvez possa ser difícil, mas que possamos fazer um pouquinho cada dia. Porque a edificação do reino de Deus está em cada um de nós e dependerá do uso do livre arbítrio que cada um tem, que nos foi concedido pelo Pai, que foi nos concedido por Deus. Nós podemos fazer nossas escolhas, nós escolhemos o nosso caminho, as verdades naquelas que acreditamos. Então a construção desse reino dependerá da prática incessante, contínua dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. E de que forma podemos fazer isso?
como a gente já falou. Amando o próximo, perdoando o próximo, perdoando a nós mesmos. Porque sim, a gente vai errar. Vamos errar muito, somos seres imperfeitos. Estamos aqui para aprender. Então a gente tem que se perdoar também. O que passou, passou. Vamos continuar, vamos acertar, vamos corrigir. Fazendo a caridade é outra forma de construir este reino dentro de nós, que a caridade é o exercício do verdadeiro amor. Isso também Cristo nos ensinou. Procurar entender o outro e não julgar. Porque a gente sempre tem que lembrar que cada um está num estágio da sua evolução moral. E talvez aquele que eu estou criticando era um passinho atrás que eu estava há pouco tempo. Hoje eu estou criticando ele, mas ontem eu também fiz o mesmo. Vamos tentar entender. A concepção deste reino, então, depende do nosso aprimoramento, do nosso estudo, das coisas da vida e do nosso trabalho. Um fato histórico que é bem importante referir que naquela época que Jesus veio para cá, os judeus esperavam um Messias libertador do domínio material romano. Eles queriam um Messias forte que fosse libertá-los dos romanos e que ajudassem a conquistar outros povos, para que eles fossem os comandantes, eles estivessem no comando. E o que eles receberam foi um Messias libertador espiritual. Por quê? Jesus foi simples, humilde, fraterno, consolava quem? Os aflitos e os necessitados. Então, assim, por isso, eu acho que esse é um fato que nos faz compreender o que aconteceu, o porquê os judeus entregaram eles para os romanos. Porque a boa nova de Jesus trouxe a lei maior do amor, a ideia de um Deus justo e misericordioso. Lembrando que naquela época também os judeus ainda viam Deus como um Deus punitivo, severo. E Jesus revelou ao mundo de uma outra forma, como um Deus amoroso. Revelou que seria possível este novo reino de fraternidade universal, de caridade, de justiça, de bondade, a esse mundo que Jesus se referia como o reino de Deus. E temos que lembrar que tudo que a gente faz aqui terá consequências mais tarde. É a famosa lei que a gente, de causa e efeito. A gente fala, o que a gente planta, a gente vai colher. Então, por isso, a nossa preocupação constante e diária de sermos um pouco melhor a cada dia, de fazermos o bem, de seguirmos o bem, de seguirmos este caminho do amor. Por isso que a gente deveria se questionar mais vezes o que estou fazendo, de que forma eu posso mudar. Às vezes queremos mudar de uma forma radical e achamos que devemos fazer coisas grandiosas para seguir o caminho e os ensinamentos de Deus e do Cristo. E não é uma coisa grandiosa que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para o nosso vizinho, respeitá-lo, olhar para os nossos filhos e respeitá-los, sermos gentis com os nossos pais, sermos gentis com o próximo. Fazer o bem para nós e para os outros. Isso é uma coisa pequena e grandiosa. É dessa forma que a gente vai mudar e vai fazer, vai começar e vai transformar o nosso mundo. Às vezes pensamos que está muito longe disso acontecer quando a gente olha para os lados, mas temos que começar por nós, essa mudança. Então, a gente pode afirmar que a natureza espiritual da missão de Jesus foi trazer essas ideias diferentes do que tinham naquela época. Hoje ainda a humanidade, incluindo os seguidores de Jesus e de outras crenças espirituais, que também acreditam num ser supremo, um Deus único, ainda não conseguem imaginar esse reino de Deus desligado da questão material, de tão presos que nós somos à matéria. Eles não conseguem imaginar esse mundo de amor, de paz, de união,
de harmonia. Até hoje, nós temos dificuldade de imaginar esse reino. Allan Kardec, inclusive, perguntou aos espíritos em que sentido era necessário entendermos essas palavras do Cristo que dizia: meu reino não é deste mundo. Essa questão está na 1018 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o Cristo falava no sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão para os corações puros e desinteressados. Ele está em toda parte. O reino dos céus, então, está em toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. Jesus representa a verdade, mas a verdade que temos condições de assimilar e de compreender. Ou seja, naquela época, 2000 anos atrás, ele trouxe esses ensinamentos, essas leis morais relativas ao nosso mundo, mas no grau de entendimento que tínhamos condições de entender naquela época, que tínhamos condições de compreender. Até hoje, como a gente diz, nós ainda temos dificuldades. Temos que lembrar que ainda estamos em um mundo de expiações e provas. Agora que estamos mudando para um mundo de regeneração. Então a gente precisa evoluir muito ainda, moral e intelectualmente, para compreender a totalidade dos ensinamentos do Cristo. Tem outra parábola que Jesus utiliza para explicar isso, que diz o seguinte, que é a parábola do fermento, que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 porções de farinha, até toda a massa ficar levedada. No processo de panificação, então, se lança um pouco do fermento, mistura para depois de algum tempo que ela cresça. Ou seja, quando a gente vai fazer um pão, um bolo, vai botar o fermento, não é naquela mesma hora que aquilo vai crescer. Assim, Jesus explica que é o reino dos céus. O homem não pode ser transformado de simples e ignorantes para elevado e sábio de um momento para o outro, como o fermento, que não transforma a farinha na mesma hora. Como a árvore que plantamos e não podemos colher imediatamente o fruto. A gente tem que aguardar. Assim somos nós. Aos poucos a gente vai escutando os ensinamentos, compreendendo os ensinamentos que Jesus trouxe e vamos aplicando na nossa vida, um pouquinho a cada dia. E isso vai esclarecendo o nosso espírito e vai nos transformando. Jesus não cansou de dizer que precisamos trabalhar ativamente para alcançarmos o reino de Deus, praticando bem, desenvolvendo nossas virtudes e combatendo as nossas imperfeições. A gente pode afirmar que o Espiritismo, então, abriu novos horizontes para o homem, alargou horizontes mostrando a grandiosidade da obra do Criador, em que a vida é apenas mais uma. E que hoje temos o esclarecimento que todas essas existências que temos, que já tivemos, elas se unem em uma só. Os homens do tempo de Jesus, da época que Jesus veio há 2000 anos atrás, não tinham condições de entender isso. Por isso que isso veio um pouco mais tarde. Finalizando, então, que a gente possa lembrar que a nossa vida aqui na Terra, ela é curta. Então, enquanto estivermos aqui, que possamos nos esforçar, fazer valer a pena a nossa evolução, porque é para isso que a gente está aqui, para evoluir moralmente. Por quê? E por que a gente precisa evoluir moralmente? Para que o nosso espírito possa se depurar, possa melhorar e possa sair daqui cada vez um pouco mais puro. Então, que possamos persistir no caminho do bem, no caminho do amor, nos ensinamentos do Cristo, confiantes com fé e esperança, e na certeza de uma vida futura. Agradeço e que assim seja.